Bom, com esse vídeo, hoje eu tenho o intuito de apresentar algumas diferenças entre ciclones, tornados, furacão e tufão. Eu sou Claudino Vieira da Costa Júnior, aluno do Integrado de Recursos e Pesquisa no Instituto Federal do RN, o IFRN Campus Macau. Esse trabalho foi imposto pelo nosso professor de português, Pedro, que nos passou com o seguinte tema, que é o nosso curso e, se quiser, também de certa forma entrando na área de meteorologia. Esse trabalho está sendo composto por mim, como eu já disse, Claudiano, e pelo outro componente, Leonardo Oliveira, que no momento ele não está presente, mas também foi de importante ajuda para a confecção desse trabalho. Bom, de certa forma, esse vídeo ele é para atingir pessoas que precisam, necessitam desse tipo de informação, como pessoas que moram em regiões que tem grandes tendências de sofrer um tipo de catástrofe com esses fenômenos, e pessoas que trabalham com isso, que vivem no mar ou coisa do tipo. Esse vídeo vai com bastante intuito de atingir essas pessoas, mas também podem ser assim, claro que podem ser visualizados por todo mundo, mas também quem gosta dessa área ou apenas tem interesse nesse tipo de fenômeno, claro que pode ser interessante também o vídeo. Então vamos agora citar o que realmente vamos diretamente agora ao assunto. Como eu já disse que eu vou citar algumas diferenças entre esses quatro fenômenos, que são ciclone, tornado, furacão e tufão, podemos subentender que de certa forma são quase a mesma coisa, só que entenda a semelhança. Esses quatro fenômenos são uma coleção de nomes, o que é aparentemente um mesmo fenômeno atmosférico. Uma forte onda de ventos que se apresenta em formato giratório circular que é bastante destrutiva. No entanto, esses nomes referem-se a tipos e especificidades que, em alguns casos, são completamente distintos dentre si. Temos aqui que, como tufão e furacão são dois subtipos de ciclones, vamos primeiramente tentar entender a diferença entre ciclone e tornado. O ciclone refere-se a um movimento de ar giratório que se apresenta em uma grande área, envolvendo centenas de quilômetros, costuma apresentar ventos com velocidades iguais ou superiores a 120 km por hora e é bastante destrutivo, pois atinge um grande número de áreas. Já o tornado também é um movimento de ar giratório, assim como os dois outros exemplos que eu vou citar, mas que estabelece uma área menor. Embora se apresentem em velocidades maiores, que giram em torno de 500 km por hora ou mais, o grau de destruição do tornado nos pontos onde passa é até maior que o do ciclone, porém atinge uma área mais restrita. Uma boa maneira de compreender a diferença entre ciclone e tornado é imaginar que um ciclone não pode ser visto a olho nu de forma que o observador contemple toda a sua extensão, pois isso só é possível com a imagem de satélite, afinal ele pode alcançar até 1.500 km de diâmetro. Por outro lado, os tornados são perfeitamente visíveis diretamente, tal qual a imagem no início desse texto, uma vez que seu diâmetro não costuma ultrapassar os 2 km. Essa imagem é uma que tem aqui no computador. Não vou, talvez eu edite e bote no vídeo, ou talvez não, mas não vai ter como mostrar aqui porque é uma imagem pequena e vai ficar com um pouco embaçado aí no vídeo. Então vamos dar continuidade. Agora vamos falar um pouco mais. Como eu já disse, que o tufão e o furacão são subtipos de ciclones. Eles não vão entrar agora diretamente como tipos como ciclone e tornado, que eu disse. Mas os ciclones, tufão e furacão abrangem áreas muito amplas. Essa é a única informação, mas ainda vai ter mais, calma. Os ciclones dividem-se em áreas tropicais e extratropicais. Os últimos ocorrem em áreas de latitude médias, por um sistema de baixa pressão e sem calor em seu núcleo. Já os primeiros apresentam-se em áreas tropicais por um sistema de alta pressão e um grande calor em seu núcleo. Dessa forma, tufão e furacão são dois tipos de ciclones tropicais. Essa é a definição desses dois fenômenos. A diferença entre tufão e furacão é apenas a localização geográfica onde ocorrem, pois para receberem nomes distintos nas diferentes regiões que se apresentam, em que se apresentam. Foi isso que eu quis dizer.
O furacão forma-se no Oceano Atlântico ao norte, no Mar do Caribe, no Golfo do México e no Oceano Pacífico, próximo ao litoral da América do Norte. Já o tufão forma-se no Oceano Pacífico a leste da linha internacional de Data, próximo ao Japão, ao sul da Ásia e também na porção leste do Oceano Índico. Isso é uma observação que quando um tornado se forma sobre o oceano, recebe o nome de tromba d'água. Essa foi uma diferença, algumas diferenças entre esses 4 fenômenos que de certa forma são quase a mesma coisa, sendo que a diferença entre o tufão e o furacão é mais ou menos só a localidade de onde eles surgem. E temos aqui que furacão e tufão são subtipos de ciclones. Então vocês já entenderam o que é um ciclone, entenderam também que tufão e furacão é de certa forma um ciclone, entenderam o tornado, a sua velocidade dos ventos, esse tipo de coisa. E agora coisas que foram pensadas a deixar bem claro para pessoas que estão assistindo esse vídeo. Já é de entender, como já disse aqui no início, que esse tipo de fenômeno é bem destrutivo e não precisa, claro que não precisa, mas é sempre bom relembrar que tem que ter bastante cuidado com esse tipo de coisa, com esse tipo de fenômeno, porque um tipo de destruição dessa não é como um carro que bate no outro, não é um tipo de acidente normal, é um tipo de acidente que pode destruir uma cidade e coisa do tipo, fazenda, isso e aquilo. E eu também queria deixar aqui umas formas de você se prevenir, não coisa muito profissional, até porque eu não entendo bastante dessa área, não sou bem envolvido aí, mas é bom, de primeiro caso, você se prevenir. Como se prevenir? Existem sites que você pode entrar e saber como está a velocidade do vento na sua região, como está a pressão atmosférica e tudo de certa forma. Você, claro que deve saber onde mora, então você pode pesquisar a sua cidade em algum site de meteorologia e saber a latitude de sua cidade. Isso também vai te dar uma ajuda a poder prevenir esse tipo de situação. Geralmente, quando pessoas tentam se prevenir, que descobrem que esse tipo de catástrofe vai acontecer, claramente saem da cidade, conseguem seus alimentos, tudo, levam o que podem e vão embora da lei. Então, às vezes voltam, às vezes não, tem que recomeçar do zero. E esse é o verdadeiro intuito aqui desse vídeo, que é, além de explicar a diferença entre esses 4 fenômenos, como digo, dar dicas não, relembrar vocês como esse tipo de caso é perigoso e pode acabar com uma cidade em segundos, podemos dizer assim. Também gostaria, pronto, é isso. Gostaria de agradecer a quem assistiu esse vídeo. Gostaria de deixar claro que esse trabalho foi da matéria de português, mas é para ser relacionado a exatamente isso mesmo. A meteorologia é o nosso curso. Esse foi o meu tema, as diferenças entre esses 4 fenômenos. E eu gostaria de agradecer aos telespectadores, ao público que assistiu. E gostaria que, se vocês gostaram do vídeo, acharam ele bem explicativo e que pode ajudar alguém a poder sair de uma situação dessa ou entender qual a força, a força de destruição de um fenômeno desse. Se você acha que ficou bem explicado e que pode ajudar alguém, compartilhe para atingir o maior área de pessoas possíveis, para elas também poderem se prevenir de uma situação dessa. Então, gostaria de agradecer e é isso.